achar, mas na casa do Senhor, diz a palavra que há fartura de alegria. A alegria em abundância, isso é bom. E eu me alegro, porque quantas vezes nas manhãs de domingo, eu não estava com a ressaca tremenda. Às vezes a ressaca física não era tanta quanto a moral, porque eu estava envergonhado por algo que eu tinha feito devido ao exagero com bebidas e sei lá o que mais. Mas o Senhor me resgatou. E aqui estou para dizer que só o Senhor é Deus das nossas vidas. Que o Senhor abençoe a todos que aqui já estão. Que o Senhor abençoe aqueles que estão vindo, aqueles que não podem vir, que o Senhor os alcance em seus lares. E conforte o seu coração. E você possa estar atento àquilo que o Senhor ainda irá fazer nesta manhã. Amém? Vamos estar orando. Em seguida, vamos continuar com os estudos que estamos ministrando na Escola Bíblica Dominical. E em seguida, vai estar tendo ainda o culto matinal, onde terá também uma palavra da parte de Deus para as nossas vidas. Oremos. Santo Deus, Pai amado, Deus bendito, Pai santo, justo, eterno e maravilhoso, Senhor, te dou graças, porque as suas misericórdias duram para sempre, o seu amor não falha, as suas promessas se cumprem, e aqui estamos, ó Pai, para dizer que só o Senhor é Deus. Gratos ao Senhor pela salvação em Cristo Jesus, grato ao Senhor pela presença dos meus irmãos, da minha família cristã que aqui já está presente. Grato ao Senhor por aqueles que o Senhor ainda irá enviar para esta casa. Grato ao Senhor por aqueles que irão assistir e escutar, Senhor, essa programação matinal desta manhã ainda. Ó Deus, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos auxilie em nome de Jesus, nos fazendo lembrar aquilo que temos estudado ao longo da semana, nos trazendo palavras de revelações que irão trazer transformações em nossas vidas, palavras de conhecimento, de sabedoria, aquilo que está fora do meu alcance, que Teu Espírito Santo faça, que é atingir o coração das pessoas, para que elas possam entender que a vida cristã é uma vida de aprendizagem da Tua palavra. Abençoa, meu Pai, todos os trabalhos que ainda irão ser feitos, os louvores que serão entoados, Deus, o estudo que será explanado, a mensagem que será ministrada, os recursos financeiros que serão alçados, as Tuas filhas e filhos que estão trabalhando de alguma forma, para que isso aqui venha a acontecer, para que esse culto seja celebrado ao Senhor, para que haja mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de caráter em nossas vidas, Deus. Que o Teu Santo Espírito seja tão presente nesta igreja como tem sido ao longo desses anos, nesta manhã. Que não nos falte nada e nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Pai, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Sê conosco, nos ajuda, nos orienta, derrama da Sua graça nesta manhã sobre a Tua igreja, sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Que bom. Graças a Deus. Mais um domingo nos fez o Senhor, por isso estamos alegres. Amém? Que bom. Vamos dar continuidade, meus irmãos, àquela série de estudos que estamos ministrando ao longo de alguns meses já. E eu fico feliz porque o Senhor tem despertado no meu coração para estar buscando do Senhor esses estudos, porque tem abençoado a minha vida profundamente. Eu tenho aprendido e tenho colocado em prática, porque o aprendizado cristão é isso, é aprender, colocar em prática. E quando vem a oportunidade da gente errar o caminho, da gente errar o alvo, aí nos vem à mente aquilo que nós temos escutado ao longo da semana,
que nós temos lido ao longo da semana, que nós temos nos preparado ao longo da semana, e isso nos traz aquela reflexão, para não fazermos assim, dessa forma. Isso é a teologia na prática. Isso é a ortodoxia presente em nossas vidas. Isso é bom, isso é magnífico. Queria poder estar com muito mais irmãos presentes, para não perder a parte introdutória da aula, da ministração, do estudo, porque isso é importante. A introdução é onde nos dá a percepção de tudo que será falado ao longo desses poucos minutos. Mas aquilo que nós temos orado ao Senhor, para que o Senhor envie as pessoas que irão estar recebendo, aprendendo e colocando em prática. E o Senhor faz. Você também que nos assiste, acredito que não será diferente. O Senhor irá tratar com você também nessa manhã. Pois bem, a gente está ministrando ao longo desses dias uma série de estudos baseado em Gálatas capítulo 5. Versículo 22 e o versículo 23, eu já li tanto, irmãos, que eu acho que não precisa mais nem eu ler, que os irmãos já sabem de cor, né? Mas o fruto do Espírito vamos lá? Domínio próprio, que é temperança, e contra essas coisas não há lei, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, retidão, temperança, né, que é domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Que bom. Mas para embasar o nosso estudo dessa manhã, nossa aula, poderíamos assim dizer, eu separei também um outro texto, que é Efésios capítulo 4, versículo 32. Vou estar lendo aqui, que fica mais prático, mais rápido, para que a gente comece nessa parte introdutória. Efésios capítulo 4, versículo 32 diz: Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Primeiro estudo que nós fizemos uma introdução sobre as obras da carne. Foi só algo muito relapso, muito rápido. Depois nós falamos sobre o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, como ele atuava no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a presença do Espírito Santo em nossas vidas e no seio da igreja. Em seguida, nós falamos sobre o amor, e nós falamos que o amor ali do fruto, gerado pelo fruto do Espírito, não é o amor relacional, mas é o amor sacrificial. É o amor que não tem interesse, é o amor que perdoa, é o amor que suporta, é o amor que nos faz amar até os nossos inimigos. E em seguida nós falamos, era para falarmos sobre paz, mas nós falamos sobre alegria. E dentro da alegria, nós fizemos aquele contraponto, falando sobre o que é felicidade e o que é alegria. A felicidade é momentos, é circunstancial, que nós podemos estar num momento feliz, mas de repente também podemos se entristecer. Mas a alegria é algo gerado pelo Espírito Santo, que mesmo diante de situações complexas e difíceis, nós estamos alegres, porque a nossa alegria vem de Deus. Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor, mais uma vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. E em seguida nós fizemos um contraponto e mostramos 4 atitudes que podem nos roubar a alegria. Que são elas, os ladrões da alegria, que nós devemos ficar atento com os ladrões da alegria, que é as pessoas nos frustram e tiram nossa alegria. As circunstâncias
aquilo que acontece que está fora do nosso domínio, de repente nós somos surpreendidos por algo tremendamente que nos tira a alegria, né? Essa semana eu fui no Atacado dos Presentes, na hora do almoço, comprar uma ferramenta lá para a obra. E quando eu estava na porta do elevador para subir, que era no 3º andar, uma mulher atendeu o telefone do meu lado e daqui a pouco começou um desespero e chorando, e eu organizei ela para ela sentar ali e fui tentar acalmar, pedi um copo d'água ao vigilante para trazer para ela, e quando ela começou a falar, eu disse: o que aconteceu? Ela disse: um parente meu, um jovem, família minha, acabou de falecer num acidente de moto. Então, aquela situação roubou a alegria daquela mulher naquele momento, né? Ou seja, os ladrões da alegria são ele, as pessoas, as circunstâncias e as coisas. Às vezes a gente almeja tanta coisa e aquilo não conseguimos alcançar e nos entristecemos e aquilo rouba a nossa alegria. E também em seguida a gente diz que as preocupações podem também roubar a nossa alegria. Quando a gente começa a nos preocupar desenfreadamente com as pessoas, as circunstâncias e as coisas, isso nos rouba a alegria. Em seguida, no próximo domingo, no domingo seguinte, nós falamos sobre longanimidade, né? A capacidade de ser longânimo, um longo ânimo, uma pessoa que não fica levando em conta as circunstâncias que acontecem, e a gente começa a... Não, nós falamos sobre paz, perdão, né? E a paz, a gente fez aquele contraponto, a paz no Antigo Testamento, que é a fartura de alegria. O povo entendia que tinha paz ali quando vencia as guerras, quando se estava tudo bem. Shalom Adonai, a paz do Senhor. No Antigo Testamento, essa paz ela é gerada pelo fruto do Espírito, que é dada por Jesus, quando ele diz: eu vos deixo a minha paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que excede a todo entendimento. E nós fizemos um contraponto também sobre a paz que a gente prega, a paz que nós falamos, até monopolizamos um pouco essa paz, e entendemos que só nós somos donos da paz. E ali nós falamos, e nós chegamos numa roda de amigos, poderíamos assim dizer, e ali tem 3 evangélicos e tem um que não é evangélico, e a gente sauda a paz do Senhor, irmão, graça e paz, a paz, e aquele que não é cristão, a gente diz bom dia ou boa tarde. E a paz não é nossa, a paz é de Jesus. Ele diz: aonde chegar-vos, saudai-vos com a paz. Se aquela casa, se aquele pessoal for digno da paz, a paz repousa sobre eles, senão a paz retorna sobre vocês, né? Até brincamos que é paz dobrada. E ali a gente entendemos que para termos paz, primeiro nós temos que ter paz com Deus. Segundo, paz nos nossos relacionamentos. E terceiro, paz com nós mesmos. E aí em seguida nós falamos sobre longanimidade, né? O ato de ter um ânimo alongado. Então, hoje nós vamos falar sobre benignidade. E às vezes as pessoas confundem benignidade com bondade, mas é diferente. Porque se não fosse diferente, Paulo não fazia questão de frisar nome por nome, né? Essa característica do fruto do Espírito, essa virtude do fruto do Espírito, que é benignidade. E nós não podemos dizer assim: eu tenho benignidade, mas eu não sou bondoso. Eu sou bondoso, mas eu não tenho paz. Eu tenho paz, mas eu não sou alegre. Eu sou alegre, mas eu não tenho fé. Eu tenho fé, mas eu não tenho amor. Não, o fruto ele é um só. Você não divide uma laranja e ela consegue crescer uma parte laranja e outra manga. Não, laranja é um fruto só. Então o fruto do Espírito não são os frutos, mas é um fruto só. Dentro desse fruto nós temos que entender que nós temos a capacidade de amar. Nós temos a capacidade de termos paz com os nossos irmãos. Nós temos capacidade de sermos pessoas alegres mesmo diante das circunstâncias difíceis. Nós temos capacidades de sermos longânimos, de não nos aborrecer com coisas pequenas,
de estarmos aborrecidos porque o irmão falou isso ou aquilo, e aquilo afetar a nossa comunhão com Deus. Mesma coisa, nós temos a capacidade de sermos benignos. E a palavra benignidade, ela é uma palavra que tem suas originalidades, na tradução ali do latim, de origem latina, né? Benus, e nascido de novo. Mas a gente não vai se deter muito nessa semântica da palavra. O que eu quero frisar aqui é a questão da palavra benignidade mesmo, para que a gente comece a entrar nessa introdução. No ano de, acho que 1999 para 2000, meu pai teve que se submeter a uma cirurgia, e a gente estava muito apreensivo na época, e quando fez a biópsia, a gente ficou todo mundo ali preocupado naquela preocupação de saber o resultado, até o médico dizer, não, o resultado foi benigno. Todo mundo ficou feliz, ficou alegre, né? Porque benignidade já está dizendo assim, diferente. Benignidade é algo que é bom, é algo que nos traz essa tranquilidade. É o oposto de malignidade, né? A pessoa que é má é maligno, é algo que é mal. Mas o fruto do Espírito, benignidade, é uma virtude que nós temos que ter. A capacidade de fazer o bem àqueles que são maus. Benignidade é isso, é ser capaz de você fazer o bem à pessoa que é má. Né? Então, a gente começa a frisar os objetivos desse estudo. Primeiro, é ensinar que a benignidade é o bem em ação. Então, benignidade você pode ser uma pessoa boa, mas você não coloca o bem em ação. Você não faz nada para que o bem alcance outras pessoas. Mas hoje, depois desse estudo, dessa aula, a gente vai aprender que benignidade é a capacidade de você fazer o bem, mesmo às pessoas que lhe tratam com desprezo. E também mostrar como deve agir o servo de Deus. Se nós somos servos de Deus, nascidos de novo, nós temos o fruto do Espírito, então a benignidade vai nos mostrar como devemos agir diante de situações que quem não tem o Espírito Santo, quem não conhece a fé em Cristo, quem não tem experiência do novo nascimento, vai nos chamar de besta. Rapaz, tu é muito leso. Mas não, é porque nós temos o fruto do Espírito. Benignidade nos torna bondoso com as pessoas más. E revela também como a igreja deve se portar com a benignidade. Benignidade, o amor sem medida. Não conseguiríamos desenvolver a benignidade se não for pela ação do Espírito Santo em nossa vida. De maneira nenhuma, não se preocupe e nem se engane. Se você não tiver a ação do Espírito Santo na sua vida, você não consegue desenvolver de maneira nenhuma. A gente, ao longo do estudo aqui, a gente vai ver experiências tremendas de pessoas que usaram de benignidade e também outras que tiveram a oportunidade e não usaram de benignidade. Né? Primeiro, nós temos que entender que a natureza da benignidade é a natureza de Deus. O Salmo 18, 25 diz: como o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. O apóstolo Pedro ainda vai mais além e ele diz que aos seus leitores da primeira carta: deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vardes crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Então, se nós entendemos que o Senhor é benigno, que a benignidade é a característica do nosso próprio Deus, que Ele é benigno, então nós temos que, de alguma forma, desenvolver nossas vidas para nos compadecer com a dor do outro e sentir a dor do outro e ser benigno para com ele. E não revidar em situações difíceis. O profeta Miqueias disse
que Deus tem prazer na sua benignidade. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Miqueias capítulo 7, versículo 18. A benignidade divina é tão exaltada no Antigo Testamento que faz parte da letra de hinos, né? Quem não já viu aqueles salmos que diz assim, o Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre, tipo do Salmo 107, verso 1, onde ele diz: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Benignidade é essa capacidade de fazer o bem às pessoas que desejam o nosso mal. É um paradoxo, não? Porque isso vai de encontro a tudo que era ministrado no Antigo Testamento. No Antigo Testamento havia regras e leis. A lei do Antigo Testamento era a lei do talião, né? Dentro por dentro e olho por olho. Você faz o mal, você tem que sofrer na carne o mal. Você tirou a vida de alguém, sua vida será ceifada. Você roubou o bem de alguém, terá que restituir 4 vezes. Você danificou de alguma forma alguma coisa, você tem que restituir. Se você ferir alguém, tem que ser ferido. Se furar o olho de alguém, tem que furar o seu também. Ou seja, era uma lei de toma lá e dá cá. Mas a benignidade não. A benignidade é você sofrer a dor e perdoar. Aquilo que Estevão sendo apredejado por pregar a Cristo, mas mesmo assim ele pediu que perdoasse eles. O exemplo de Cristo, ele pegou o exemplo de Cristo, né? Benignidade é isso. Será que nós temos capacidade de também perdoar aqueles que nos fazem, que nos chateiam, que nos calunia, que fala algo que a gente não falou, sabe? A gente tem que fazer essa reflexão na nossa vida. Como é que anda a nossa benignidade? Nessa manhã a gente vai aprender um pouco a ser benigno com as pessoas que querem mal para conosco. Porque ser bom com aqueles que são bons conosco, isso não é benignidade, isso é reciprocidade. Ser bom com aqueles que são bons é fácil. Mas ser bom com aquele que deseja o mal, que quer fazer o mal a nós, isso é benignidade. É a gente entender que nós temos essa capacidade dada pelo Espírito Santo e nós temos que fazer o uso. Temos que fazer o uso. Quando alguém pisar no nosso pé, a gente tem que perdoar. Quem não lembra daquela poesia hebraica que está lá no livro do Gênesis? Né? Poesia hebraica não só tem nos Salmos, Provérbios, não, viu? Poesia hebraica também tem lá nos livros da lei. O livro do Gênesis, capítulo 4, versículo 23, tem uma situação bem interessante para a gente ler. Gênesis 4, 23. Você tem aí? Ok? Olha lá, vamos ver. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Que rapaz nervoso, não? Que camarada maldoso. Ó, vocês aí, mulheres de Lameque, cuidado. Olha aqui o que eu fiz. Eu matei um jovem, matei um homem, porque ele só fez, me aborreceu ali, eu matei. E feri outro só porque pisou no meu pé. Matei outro. Ou seja, esse camarada aí é o retrato da natureza adâmica, herdada pelo pecado. E todos nós, queira ou não, temos a natureza adâmica em nossa vida. Não vamos ser hipócritas que nós não temos. Temos sim. Mas a gente não somos da descendência de Lameque.
Nós somos da descendência de Enos. No 26, Gênesis 4, 26, acho que vai dizer. Nós somos da descendência de Enos, aqueles que louvavam e adoravam ao Senhor. Então, se nós somos nascidos de novo, nós temos que entender que nós temos a capacidade de fazer o bem às pessoas que nos querem o mal. As pessoas que falam mal de nós, as pessoas que às vezes a gente sente que elas têm repulsa à nossa presença. E se você não de alguma forma, culpado nessa situação, ame, perdoe. E se for culpado, peça perdão também. Para que você mantenha esse relacionamento com as pessoas. Benignidade é o fruto do Espírito voltado para a área do relacionamento pessoal. Porque eu tenho que ser benigno com Deus, eu tenho que ser benigno com meus próximos. Eu vou dizer que eu sou benigno quando eu faço bem, quando eu me compadeço da dor dos outros e quero ajudar. Porque se eu vejo alguém que está sofrendo, mas eu não me compadeço, porque, digo logo, não, isso aí não é problema meu, isso aí é problema do pastor. Quando você toma conhecimento, passa a ser um problema seu também. Então você tem por obrigação de alguma coisa de ajudar, de ser participante, como diz Paulo lá em Romanos, chorando com os que choram. Entende como nós precisamos aprender da palavra do Senhor? Porque uma vez que você aprende, aí eu estou tranquilo. Porque Humberto, na responsabilidade de ajudador, ele está livre dessa culpa, porque foi ministrado. Uma vez que o pastor ensina, e você escuta, o pastor está livre e de ser chamado a atenção por Deus, por não cuidar das suas ovelhas. A responsabilidade é sua, porque o Espírito Santo vai estar lhe revelando, você escutou. Benignidade é você fazer o bem. É você colocar o bem em ação. É você mostrar que você está ali para ajudar. E o seu propósito é ajudar. Como precisamos aprender sobre benignidade? Digam aos que temem ao Senhor, a sua benignidade dura para sempre. A benignidade é uma característica do fruto do Espírito Santo, que põe o sentimento de quem expressa o verdadeiro amor de Cristo. Benignidade é o amor sem medida pelo próximo. A benignidade nos capacita a fazer o bem com gentileza e compaixão. Fazer o bem com gentileza e compaixão. Não é por obrigação, não é nada obrigado, forçado, não. Você faz o bem porque você se compadeceu daquela situação, você sentiu a dor daquela pessoa e você quer ajudar, mesmo que aquela pessoa seja indiferente com você. Eclesiastes 7:20 diz: não há nenhum homem justo na terra que sempre faça o bem, que nunca peque. Então você tem que se colocar que você não é bondoso, que você não é uma pessoa 100% benigna, mas que você carece das misericórdias de Deus todo o tempo. E por isso, você tem que entender que você não está num patamar elevado, melhor do que o seu irmão. Não. Se compadeça e ajude. O apóstolo Paulo disse com sinceridade: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não mora nada de bom. Traduzindo, isso está lá em Romanos capítulo 7, quando Paulo começa a dizer: miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo.
o apóstolo Paulo, um homem da envergadura de Paulo, que ele vai dizer em Coríntios capítulo 11, verso 1, sede vós meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele manda a igreja de Coríntios olhar para ele e imitá-lo. Ele tinha know-how para dizer isso aqui. Em 2 Coríntios capítulo 12, verso 7, Paulo diz que ele foi elevado às alturas dos altos e altos céus. E lá foi dado a ele ver coisas inexplicáveis, que não subiu ao entendimento, nem ao coração do homem. Ele viu algo magnífico, mas ele vai dizer assim, o bem que eu quero fazer eu não faço. Miserável homem que sou. Imagine nós, irmãos, com a nossa vida agitada, o nosso corre-corre do dia a dia, o nosso distanciamento consagrado, a nossa indisciplina cristã. Por exemplo, quantas vezes você parou essa semana para fazer um devocional bíblico? Para pegar a Bíblia e dizer assim, Senhor, fala comigo através da Tua palavra. Eu quero ser instruído pela sua palavra. Me ajude nas minhas falhas e minhas limitações. Eu acredito que os irmãos não passaram muito tempo, né? Mas nós temos que ter essa disciplina. Paulo vai dizer assim, eu não tenho nada de bom em mim. Então nós não somos benignos totalmente, mas nós temos que exercer a benignidade, porque o fruto do Espírito está dentro de nós, e numa hora, em uma situação, para que a gente venha fazer o mal, o Espírito Santo vai estar nos alertando. Seja benigno, perdoe, ajude, fortaleça o cansado, ajude na sua caminhada. Benignidade é o amor sem medida. E não conseguimos desenvolver a benignidade se não for pela ação do Espírito Santo em nossa vida. Então a gente temos que estar sempre buscando do Senhor essa virtude de ser cheio do Espírito Santo, para que essas atitudes venham a ser notórias em nossa vida. A gente fica bastante feliz, porque o Senhor tem nos ajudado. Cada situação que nos aparece, que a gente, na hora, poderíamos agir de uma forma diferente, mas aí a gente se lembra dessas palavras, e a gente diz, não, eu não posso agir dessa forma, eu não posso fazer dessa forma, eu não posso tomar essa atitude, porque eu tenho o fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito tem que ser visível em nossas vidas. Tem um texto de Billy Graham sobre a benignidade na prática, e ele diz o seguinte, o evangelista Billy Graham disse que é muito fácil ser indelicado e impaciente com os que erram e falham. Não é não. Quando as pessoas erram, quando as pessoas falham, é uma facilidade tremenda de nós levantarmos logo um julgamento precoce, de apontar os erros da pessoa, de difamar os erros da pessoa, de sair disseminando a situação que aquela pessoa passou. Em vez disso, porque nós não nos compadecemos com aquele sofrimento e dizer assim, poderia ser eu. E começarmos a orar para que Deus ajude. Em seguida, Billy Graham ele diz assim, é fácil ser bondoso e gentil com quem nos trata bem, mas precisamos ser benignos com aqueles que erram, tropeçam e ainda nos tratam mal. Para isso, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Aquilo que está em Efésios capítulo 5, 18. Não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Havia essa prática entre os irmãos de Éfeso. Porque havia ali práticas tradicionais, que era o deus Baco, o deus do vinho. E aquele povo
celebrava a Deus Baco se embriagando com o vinho. Mas Paulo vai dizer assim: não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando o crente é cheio do Espírito, ele começa a estar perceptível a dor do outro. E quando ele falha, você vai aplicar aquilo que está em Gálatas capítulo 6, versículo 1. Vocês que são espirituais, tratai aqueles que erram com espírito de mansidão, zelando por vocês mesmos, para que vocês não se encontrem nessa situação. Suportai os fardos uns dos outros. Então nós temos que ter esse entendimento. Tiago capítulo 4, verso 17 diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu fui abordado por um amigo que hoje já faleceu, infelizmente. Pregamos várias vezes o evangelho para ele. Levamos para nossa casa mal cheiroso, embriagado, drogado, outras vezes, e nos abraçávamos, orávamos por ele, chorávamos junto, ali na minha garagem, mas, infelizmente, o vício estava de uma forma arraigada naquela vida, e ele terminou falecendo por consequências da sua vida pregressa. E certa feita parei que quando eu ia chegando em casa, ele disse: Galego, ele me chamava de Galego, me dá R$2. Para que você quer os R$2? Ele disse: para eu comprar uma carteira de cigarro. Aí eu disse: olha, vou lhe responder com um texto bíblico. Aí citei esse versículo: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu não posso lhe dar para você comprar aquilo que vai lhe fazer mal. A nossa vida é essa. Só em você saber fazer o bem e você não faz, você já está pecando. Se você tem a possibilidade de ajudar um irmão ou alguém desconhecido, e você passa de lado, você não olha, você faz de conta que não vê, não se preocupe. Você está errado e você será cobrado por aquela situação. Você não está se compadecendo da dor do irmão. E se fizerdes o bem aos que vos faz o bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Temos que fazer o bem é a quem nos faz o mal, é a quem nos quer ver a nossa queda, é a quem não aplaude com o nosso sucesso. É a essas pessoas que o Senhor manda nós amar. É essas pessoas que o Senhor manda nós ser canal de bênção. Jesus ele vai ensinar na parábola, e eu recomendo, leia depois Lucas capítulo 6, do versículo 27 ao 35, aquela parábola lá que o Senhor fala. Aquela passagem é muito importante. Agora, qual é a diferença da benignidade cristã para a benignidade comum? Porque eu não posso negar que há pessoas boas que praticam o bem, mas não vivem no convívio cristão, evangélico, protestante. Lógico que tem. Seria eu hipócrita se eu dissesse que não. Agora, essa diferença da benignidade cristã para a benignidade comum. A benignidade comum é aquela que faz o bem a quem me faz o bem. Se a pessoa fala comigo, eu falo. Se a pessoa dá bom dia para mim, eu respondo. Se a pessoa me trata bem, eu elogio. Se a pessoa deseja o bem, eu convido ela para minha casa. Sabe? Essa é a benignidade comum, do homem comum. Ele pensa dessa forma, ele age dessa forma, mas a benignidade cristã é diferente. Jesus, ele vai dizer em Lucas capítulo 6, se alguém te chama para caminhar 1 milha, não reclame, caminhe com ele 2 milhas.
Aí chega alguém e leva a tua túnica, a roupa do judeu, era a túnica, a capa, a túnica, né? Devido às condições climáticas daquela época, eles tinham esses roupões. De dia era muito calor, ele precisava daquela túnica. De noite era muito frio, ele precisava da capa para se cobrir. Mas aí o que Jesus diz? Ó, se alguém leva a tua capa, a tua túnica, dá-lhe também a capa. Isso é benignidade comum, cristã. Se alguém bate na tua face direita, oferece também a esquerda. Isso é benignidade cristã. Mas a benignidade comum é fazer o bem àqueles que fazem o bem a mim. Isso é reciprocidade, não é benignidade. Então nós temos que entender que benignidade é aquela que se manifesta onde a minha natureza terrena não podia atuar. Desejar o bem a uma pessoa que a gente sabe que deseja o nosso mal, e a gente orar por essas pessoas, perdoar as suas... Isso é uma ação do Espírito Santo em nossa vida. A nossa capacidade humana não é assim. Se você pisar no meu pé, meu filho, pode ter certeza que vai levar. Vós, mulheres de Lameque, olhe, eu matei um homem porque pisou no meu pé, viu? E feri outro só porque encostou ali no meu calcanhar. Ou seja, essa é a natureza terrena. Mas nós não pensamos dessa forma. Nós não agimos dessa forma. Fazer o bem a quem me faz mal. Fazer o bem a quem me faz o bem não é benignidade, é reciprocidade. Benignidade é o ato que eu executo sem precisar de ser reconhecido pelo que eu fiz. Bendizei aos que vos maldizes e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir na face, ofereço também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses a dar. A gente precisa aprender do Senhor para sermos benignos. Durante toda essa parte introdutória, se você não aprendeu nada, se você não guardou nada, tem 3 atitudes que eu preciso que você aprenda. Porque isso aqui é parte da aplicação dessa aula para a nossa vida. 3 atitudes que nos levam a sermos benignos. Elias, pega um copo d'água para mim, por favor. 3 atitudes que nos ensina a sermos benignos. Primeira atitude, anote no seu coração. Não pense que a pessoa merece. Não. Eu vou fazer o bem porque ela merece. Não, ninguém merece nada de bom. Inclusive eu. Por quê? Porque eu sou pecador. Nós somos pecadores. Nós não merecemos nada de bom. A graça de Deus nunca foi manifestada por méritos. Não. A graça de Deus nunca foi manifestada por méritos. Ninguém nunca fez nada de bom para merecer a graça de Deus. Inclusive eu e você. A graça de Deus nos alcançou. Porque Cristo nos amou quando nós éramos ainda pecadores, diz Romanos capítulo 5, versículo 8. Então, eu vou fazer o bem porque aquela pessoa merece. Não pense dessa forma. Se você pensar que vai fazer o bem porque a pessoa merece, você não vai conseguir fazer o bem a ninguém, porque ninguém merece nada de bom. Vamos pensar um pouquinho na vida de José. Gênesis capítulo 37. Depois leia a história de José. Um jovem, filho de Jacó, que o pai o amava, cuidava, mas isso despertava ciúme e inveja nos demais irmãos.
E certa vez o pai Jacó diz a José: vá nos campos, vá ver como é que estão seus irmãos, como é que anda o rebanho, e me traga a notícia dos teus irmãos. Porque naquela época os pastores levavam os rebanhos e demorava muito tempo, né? Durante as pastagens, quando se acabava pastos de uma região, eles migravam para outra região, e Jacó manda que José vá ver os irmãos, vá saber como eles estavam, traga notícias. E quando José vai se apresentando, ele já começa a dizer: lá vem o sonhador, lá vem o queridinho do papai, ó ele, vamos matá-lo, vamos matar ele. Assim que trataram com José, lançaram mão de José, jogaram José em uma cisterna, foram almoçar, foram se alimentar. Aí Rúben: rapaz, não vamos fazer isso. Se a gente mata ele, o que é que vamos ganhar com o sangue dele derramado? Isso vai passando uma caravana de comerciantes, e ele diz: vamos vender para aqueles ali. A gente vende e diz ao nosso pai que as feras comeram, que ele morreu, e está tudo certo. Acabam com isso aí, e assim o fazem. E José é vendido, vai parar na casa de Potifar, lá se torna mordomo da casa de Potifar, aquele que tinha o domínio e cuidava de tudo. Mas o diabo, ele nunca está satisfeito com aqueles que servem a Deus, que têm a capacidade de perdoar, de amar, que tem paz, que tem alegria, que é longânimo e que demonstra ser benigno. O diabo não vai estar satisfeito. E ali, de algumas outras formas, ele é lançado injustamente na prisão, e sofre na prisão, e passa muito tempo na prisão. As coisas não acontecem assim, de uma hora para outra. Não. José é lançado na prisão. E a Bíblia nos dá relato ali, que depois que é solto aquele padeiro e o copeiro, o padeiro é enforcado, o copeiro volta a servir na casa do rei, no palácio do rei. Passa-se mais de 2 anos, para poder ele se lembrar de José, lá na prisão. Então José levou tempo naquela prisão. Mas o servo de Deus, aquele que tem o Espírito Santo, aquele que é cheio de Deus, aonde ele chega, o capim seco vira pasto verde. O servo de Deus, onde ele chega, as coisas florescem, as coisas acontecem, porque o poder de Deus está manifestado, e onde tem a presença de Deus, irmãos, as coisas caminham, a obra anda. Mas José na prisão, ele caiu na graça do comandante, e ele foi ser o carcereiro, ele foi cuidar das pessoas. Lembre-se, aquele que tem chamado de Deus, aonde você chegar, o Senhor vai estar te abençoando, para você abençoar vidas. É o meu e o seu chamado. E José na prisão não foi diferente. Deus o abençoou para ele abençoar vidas, para ele revelar sonhos, para ele ajudar as pessoas, para ele estar ali sentindo a dor daqueles que estavam encarcerados. E José, tanto que ele decifra o sonho daqueles 2 companheiros que estavam presos, e ele diz: ó, você vai sair da prisão, mas você vai ser enforcado, você vai sair e vai voltar a servir na casa do rei. Agora, quando você estiver lá, lembre-se de mim, dê uma palavra por mim. Passa-se 2 anos, mas quem tem promessa de Deus na sua vida, Deus é fiel para cumprir, e no tempo certo, ele chega. Ele não chega atrasado, porque Deus, ele não está relacionado ao tempo. Não, Deus é eterno. Nós é que somos temporal, nós estamos apressados porque o cabelo está ficando branco, e sabemos que cada passo que nós damos, nos aproximamos da nossa partida. Mas José estava ali, esperando na promessa de Deus. E o rei chama, e José se apresenta. E José é louvado ali, e torna-se uma potência mundial, a maior potência do mundo daquela época. E ele passa a ser o governador do Egito. Olha as coisas mudando.
Aí Deus marca o encontro de José com os seus irmãos. O interessante é que o invejoso, o caluniador, o mentiroso, ele tem a memória curta. Quem nos faz o mal sempre tem a memória curta e não se lembra que nos feriu, que nos magoou, que nos machucou, se esquece. Mas Deus não se esquece. José não se esqueceu da fisionomia dos seus irmãos. E quando ali chegam, procurando José para comprar comida. Quando você é ofendido, quando você é maltratado, quando você é ferido, mas você não guarda mágoa no seu coração. Ei, prepare-se. Deus vai marcar o teu encontro com aquela pessoa que te feriu, que te machucou. E nesse encontro, você vai estar no andar de cima. Foi assim que aconteceu com José. Os irmãos vieram comprar comida. E José deu comida e devolveu o dinheiro. Benignidade. Fazer o bem àqueles que nos faz mal. E os irmãos de José não mereciam. Não faça o bem esperando que aquela pessoa merece. Não seja benigno com a pessoa esperando que ela merece. Não merece. Os irmãos de José eram para serem decapitados. Mas José disse não. O Deus a quem eu sirvo é fiel. Eu quero vocês comigo. Aí manda trazer toda a família e a terra melhor do Egito. José diz, eu quero a melhor. Eu quero, ei, rei. Ei, faraó, eu quero a melhor, viu? A terra melhor do Egito é para minha família. Benignidade, meu irmão. Nós temos que desenvolver essa prática em nossa vida. Sermos benignos é com quem nos maltrata, é com quem fala mal de nós, é com quem quer o nosso mal, é com quem não quer ver o nosso crescimento. Os irmãos de José não acreditavam que ele iria ser rei, que ele iria crescer, que ele iria ser um líder. Mas eles invejavam, e o invejoso tem memória curta. Se esqueceram de quem prometia era Deus. Quem promete a minha, a sua vitória é Deus. Embora que o homem inveje, mas ele se esquece. Mas Deus não. Benignidade. Não espere que você vai fazer o bem porque aquela pessoa merece. Não merece. Humberto não merece nada de bom, Nilda. Não espere. Não se espelhe em mim. Se espelhe em Jesus. Agora ore por mim quando eu lhe magoar. Ore por mim, Senhor, ajude a ele. Ele é humano. Ele precisa acertar. Sabe? Esse é a nossa grande desafio, é o nosso grande desafio. Ser benignos com aqueles que nos fazem o mal. Meu Deus, como nós pensamos que estamos em um patamar de espiritualidade, que desprezamos as pessoas. Porque a pessoa errou, porque a pessoa falou algo que te machucou, porque a pessoa não te deu atenção devida. Isso é motivo para você sair da igreja, para você abandonar a sua comunidade da fé, para você sair de casa, porque sua mãe falou algo que você não gostou, porque seu pai lhe disciplinou, eu vou sair de casa. Não, que é isso? Pare. Benignidade é fazer o bem sem esperar nada de bom por isso. É a capacidade de você desenvolver o amor cristão, o amor ágape, o amor que não quer ser recompensado, o amor sofredor, o amor que tudo espera, o amor paciente. Benignidade. Como nós precisamos, como essa igreja precisa aprender, como a igreja de Cristo precisa aprender a sermos benignos com as pessoas que não querem o nosso bem. Meu Deus, nos ajude. As 3 atitudes que vão nos levar a sermos benignos. Não pense,
no que a pessoa merece. Primeiro, benignidade é quando alguém te fizer o mal e você não guardar mágoas. Deus vai marcar a hora do teu encontro e você vai estar no degrau de cima. Isso é fantástico. Creia nessa palavra. Isso muito tem me abençoado. Vocês não sabem como eu tenho sido abençoado estudando sobre essa virtude do fruto do Espírito. Nós só queremos tratar bem aqueles que nos fazem o bem. Não. É o contrário. Nós vamos ser cobrados. Meu Deus. Se não for a graça, nós não suportamos. Segundo, atitudes que nos levam a sermos benignos. Primeiro, não pense no que a pessoa merece. Segundo, siga o exemplo de Jesus. O nosso maior exemplo de benignidade é Jesus. Aí alguém diz, Humberto, Jesus era Deus. Eu sei, mas também era homem. Na sua totalidade, a única participação que não houve na vida de Jesus foi a participação masculina de um homem na sua fecundação, porque a natureza dele é divina, ele é eterno. Mas nasceu de um parto normal. Não foi cesáreo, foi normal. Mamou como uma criança mama, é amamentada. Lembra daquela passagem? Jesus pregando, alguém da multidão grita, feliz os seios que te amamentaram. Lembra? Jesus teve uma infância feito Beatriz, Malu, isso, troquei, né? Então, Jesus crescia, diz a palavra, na graça, favor divino, favor de Deus. Ora, então ele era homem. Não? Como é que eu cresço na graça? Se eu já sou Deus, eu vou crescer na graça de Deus? Não. Crescia na graça e no conhecimento. Jesus crescia na graça de Deus e era cheio de conhecimento humano. Ele estudava, ele lia a lei, ele era informado. É tanto, com 12 anos, ele já debatia com as autoridades da época. A maior autoridade eram os rabinos para os judeus. E Jesus debatia com eles. Lembra da viagem da Páscoa, pela qual o povo seguiram, e ele ficou no templo, e voltaram 3 dias depois, procurando Jesus. Encontraram 3 dias depois, estava ele sentado, escutando e falando com os magistrados do conselho rabínico da época. Jesus mamava, Jesus foi ensinado, Jesus era cheio da graça, Jesus chorou, era homem, Jesus suou, Jesus teve fome, Jesus dormiu, era homem. O maior exemplo de benignidade é o de Jesus, porque ele era injuriado e não revidava, antes entregava aquele que julga retamente. Era cuspido, amaldiçoado, xingado, desprezado. Nem os seus algozes que o chicoteava para que ele viesse ser dilacerado o seu corpo, pregado na cruz, coroa de espinho, lança transpassado. E um camarada humano olhar assim e dizer assim, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem.
Nosso maior exemplo de benignidade é Jesus. E Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, nós temos que desenvolver benignidade. Será que não conseguimos, pelo menos, perdoar aqueles que nos fazem o mal, ou que xinga, ou que faz alguma coisa, mas queremos estar num patamar tão elevado, irmãos, preocupado com os anjos e demônios? A igreja de Cristo hoje está preocupada com anjos e demônios, esquece de Cristo. É preocupada em poder, em falar em língua, em manifestação, em rodopiar, em cura, em libertar, em libertação. Eu preciso ser libertado, tem libertação para isso, libertação para aquilo. Ei, Cristo já vos libertou. E se Cristo libertou você, verdadeiramente você está livre. Aprenda, vida cristã é na prática, é no dia a dia. É hoje, é amanhã, é sempre. Benignidade eu tenho que desenvolver. Você vai ser cobrado, viu? Olhe que essa semana vai acontecer algo tremendo com você. O Senhor vai colocar situação na sua vida para você desenvolver benignidade. Alguém vai te chegar para tirar a tua paz, a tua paciência. E você diz, Senhor, benignidade, eu tenho que fazer o bem, mesmo diante dessa situação. Exemplo de Jesus. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Ele olhou para a nossa fraqueza, para a nossa limitação. Não merecemos, mas Cristo, nas suas misericórdias infinitas, nos chamou das trevas para o seu reino de luz, para que possamos também sermos benignos nos nossos relacionamentos. Vamos frisar no último ponto, para a gente encerrar. Paulo diz em Romanos, capítulo 12, versículo 20 e 21. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Porque eu estou bem, porque estou sendo benigno. Acho que faltou um ponto aqui. Isso. Está aqui. Terceira atitude que nos leva a ser benigno. Primeira atitude, quem lembra? Vamos recapitular para ver se os irmãos estão aprendendo. Primeira atitude que nos leva a ser benigno: não pense no que a pessoa merece. Ninguém merece nada de bom. Se eu vou fazer o bem porque aquela pessoa merece o bem, está enganado. Primeira atitude que nos leva a ser benigno: não pense no que a pessoa merece. Segunda atitude que me leva a ser benigno: siga o exemplo de Cristo, de Jesus. E terceira atitude que me leva a ser benigno: avalie a sua motivação. Avalie a sua motivação. O que te motiva a ser benigno? O que te motiva a estar na igreja? O que te motiva a fazer o bem? O que me motiva a estar aqui? É Cristo que me motiva? Ou eu quero aparecer? Eu quero ser o melhor? Eu quero ser projetado, não só para a igreja de Barra de Jangada, mas para o mundo. É isso que me motiva? É ser apresentado? É ter o meu nome divulgado aqui na frente? É isso? Se for isso, você está enganado. O que te leva a servir no ministério? É reconhecimento? É? Se for, pode desistir. A Bíblia diz que aqueles que almejam galardão aqui na terra, abre mão do galardão no céu. Veja, avalie a sua motivação
de servir, de ser benigno. Se não for o exemplo de Cristo, você está totalmente enganado. Você está errando o alvo. Então eu tenho que, por que eu faço bem? Por que eu trago uma cesta básica para a igreja? Por que eu oferto? Avalie a sua motivação, o que te faz servir. Se não for para ser parecido com Jesus, você está no caminho errado. Você está querendo os holofotes na sua direção. Você está querendo ser projetado, aplaudido, mas não é isso que nos leva a ser benigno. Ser benigno é eu me compadecer com a dor da pessoa, ou com aquilo que ela fez, entender que ela não merece nada de bom, inclusive eu não mereço, mas mesmo assim ter a capacidade de perdoar, de não guardar mágoa, e de querer acertar, e de querer caminhar junto, de pegar na mão do cansado, do fraco, e dizer assim: o Senhor é conosco, vamos andar junto. Nosso alvo não é aqui, o nosso alvo é o céu. Nós iremos para a glória, e lá nós iremos nos encontrar, e lá nós não teremos indiferença. Ser benigno é isso, é não deixar que a mágoa nos afaste de Cristo, não deixar que a mágoa nos afaste da presença de Deus e nos tire a alegria da salvação. Ser benigno é suportar as indiferenças das pessoas, olhando para nós mesmos. Não. E dentro desse ponto, para concluir, a gente quer falar um pouquinho sobre a indiferença pacífica. Dentro desse tópico, avalie a sua motivação. Eu tenho que falar sobre a indiferença pacífica. O que é isso? Às vezes, nós estamos sentados nos bancos da igreja, com pessoas doentes do nosso lado, e por sermos indiferentes, não queremos nos envolver com os problemas das pessoas. Você tem seus espinhos? Se vire com os seus espinhos, porque eu tenho os meus. Mas isso não é benignidade. Benignidade é olhar nos seus olhos e dizer assim: o que é que está acontecendo com você? Qual é o seu problema? Vamos orar junto. Eu vou ser seu parceiro de oração. Deus vai te ajudar. Tu vai vencer, porque aquele que prometeu para você é fiel para cumprir. Meus irmãos, nós somos indiferentes com as pessoas. Alguém estende a mão para nos dar paz, e a gente, por indiferença pacífica, a gente baixa a vista. A paz. Não tem paz de nada, porque tu estás indiferente com aquela pessoa. Benignidade, irmãos, é totalmente diferente. É o bem em ação. A pessoa vai passando ali, eu já baixo a vista aqui, porque eu não quero nem que ela dê a paz a mim. Mas eu não guardo rancor. Eu perdoei. Eu não falo com ela, assim, não quero amizade com ela, sabe? Mas também não tenho raiva dela. Indiferença passiva, pacífica. Não podemos ser assim, porque aquele que sonda o nosso coração, oh glória, ele conhece e sabe a nossa motivação qual é. Indiferença pacífica nos leva a perder as pessoas para o diabo. Eu me martirizo, porque eu fui indiferente com uma pessoa. Eu não, mas Deus poderia ter mudado o plano daquele homem. E no meu corre-corre do dia a dia, preocupado com o serviço dos outros, o jovem que eu botei para trabalhar comigo, ele desceu do prédio 4 horas da tarde e disse: seu Humberto, eu preciso ir para o hospital, que minha mãe teve um infarto. Mal eu olhei nos olhos dele, eu disse: vá. Era para eu ter: vem cá, meu jovem,
Vamos orar por sua mãe agora, porque Deus é poderoso para ajudá-la. Mas eu não fiz isso e eu me culpo. E o jovem foi, pegou a moto, foi no trabalho, pegou a esposa, levou para casa, chegou lá, atirou na esposa e atirou no ouvido. Eu fui indiferente. Eu não me compadeci com a dor daquele jovem. Nós estamos perdendo as pessoas para o diabo com a nossa indiferença. Acordem. Tem pessoas ao seu lado doentes. Eu não falo mais com ninguém no trabalho sem olhar nos olhos, sem parar para escutar. Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Estou falando aqui ao vivo. E pessoas que no trabalho me escutam todos os dias. O quanto eu paro para ouvi-los, para escutar, para aconselhar, para orar por eles e chorar por eles dentro da obra. Quantas vezes nossa indiferença pacífica estão deixando as pessoas se perderem no mundo, porque você é indiferente com seu vizinho. Seu vizinho não fala com você porque você é indiferente com ele. Você é indiferente com seu companheiro de trabalho. E você quer ganhá-lo para Cristo. Como? Me diga. Me diga como. Benignidade é você querer o bem a todas as pessoas. Quer um exemplo melhor do que Mahatma Gandhi? Aquele jovem indiano foi estudar na Inglaterra ciências das religiões. E porque estava estudando ciências das religiões, participava dos cultos em diversas igrejas. E em uma igreja, um frio tremendo na Inglaterra, ele pediu ao pastor: deixa eu dormir na sua igreja. O pastor disse: aqui não é dormitório. Estou com frio. Me dê um lençol para me cobrir, pelo menos ali fora. Não temos. Pelo menos me dê comida, que eu estou com fome. Aquele jovem mal cheiroso, aonde sentou nos bancos lá, as pessoas saíram de perto. E aquele jovem se forma. E torna-se a cabeça pensante da Índia. E arrebata 1 bilhão de pessoas para a sua filosofia religiosa. Pertinho de morrer, um jornalista norte-americano entrevista Mahatma Gandhi e diz: o que o senhor acha de Jesus Cristo? E ele disse: em Jesus Cristo eu acredito. Só não acredito no cristianismo que vocês pregam. Indiferença pacífica nos afasta as pessoas de Deus. Exemplos que te levam a ser benigno. Não faça